Bom dia, queridos, graça e paz. Cristina, abre aqui. Esse troço aqui é complicado. Nós estamos vivendo dias que são sempre muito marcantes, né, para nós evangélicos. São dias que a gente tem até a oportunidade de voltar no tempo e relembrar o nosso primeiro encontro com Jesus. Aquele dia em que alguém nos falou do Evangelho e a gente teve a oportunidade de mudar a nossa vida. Aproveitamos essa oportunidade tomando uma decisão de mudar a nossa vida. E a partir desse nosso encontro com Jesus, a direção da nossa vida mudou. E quando eu falo que a gente às vezes tem a oportunidade de olhar para trás, é porque a gente não tem dimensão, não tem ideia, não faz ideia de como a gente estaria hoje não tivesse acontecido esse nosso encontro com Jesus. Como estaríamos? Onde? Fazendo o quê? Como estaria a nossa vida se não tivéssemos tido essa oportunidade, né, de um encontro com Jesus? Quando a gente usa aquele slogan, né, nas nossas camisas, às vezes Jesus transforma, é porque em algum momento Jesus mudou o rumo da nossa vida, transformou o rumo da nossa vida. E aí a gente fica pensando assim, como teria sido se isso não tivesse acontecido? Mas aconteceu, e porque aconteceu, hoje nós vivemos uma vida diferente, amém? Vivemos uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de esperança, porque temos a certeza de que em Jesus a nossa vida mudou, foi completamente transformada. Glória a Deus por isso. E é com essa certeza que a gente tem que continuar vivendo. E para dar essa certeza aos seus discípulos, Jesus então se aproveita de um momento e colhe deles essa certeza, ou pelo menos tenta colher deles esta certeza de quem que ele era de fato para eles. Dadas as expectativas, centenas e centenas de anos vivendo uma esperança de um Messias prometido, profetizado, agora eles estavam ali diante de Jesus e Jesus então queria saber deles de fato, colher deles esta certeza. Quem era de fato Jesus para eles? Ele estava ali, diante deles. É claro que para nós que já vimos a história acontecida, fica fácil hoje para nós responder. Mas imagine para eles que talvez não tivesse a certeza de que aquela pessoa que estava ali diante deles, se dizendo o Messias de Deus, se colocando como o Filho de Deus, não seria tão fácil para eles assim dizer assim, não, a gente tem certeza que o Senhor é o Filho de Deus, não é? Alguém chega para você hoje e se apresenta, olha, aquele Jesus lá do passado, não aconteceu, ele não era de nada Filho de Deus, eu sou Filho de Deus. O que vocês dizem? Como é que você se sentiria hoje? Né? Hoje você tem uma certeza, hoje você tem uma amostra, à luz da palavra de Deus, uma história contada, em que você pode dizer assim, não, você não é Jesus não, aquele lá do passado é que era e tal. Mas e eles que não tinham referência nenhuma, não é? Aqueles discípulos de Jesus não tinham nenhuma outra referência anterior. Então eles tinham de olhar para Jesus ali e criar em seus corações uma certeza. E foi isso que Jesus quis colher deles. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 16. Já lemos parte desse texto, está aí no boletim. Indo Jesus a partir do verso 13, né? 16, verso 13, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? A primeira pergunta é, o que vocês estão ouvindo por aí?
O que as pessoas estão falando de mim? O que essas pessoas a quem eu tenho falado, a quem eu tenho me mostrado, o que elas estão falando de mim? E eles responderam: uns dizem que é João Batista. João Batista já havia morrido. Outros dizem que é Elias. Elias é um profeta do passado e que não experimentou a morte, segundo a Bíblia, Deus o tomou para si. E outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, qualquer um, algum profeta, que de alguma maneira reapareceu e está entre nós. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Vocês que estão aqui comigo, estão me vendo, me ouvindo, estão pertinho de mim, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Respondeu então Simão Pedro, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, a partir desta expressão de Jesus. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Algumas certezas nós precisamos ter. A primeira certeza que nós precisamos ter e sustentá-la dia após dia é a certeza da existência de um Deus Todo-Poderoso. O escritor aos Hebreus vai dizer que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário antes crer que Ele exista. Essa é a nossa primeira certeza. Se a gente não crer num Deus Criador, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, então de nada vale tudo que a gente fala, canta, aqui ou em qualquer lugar. Se não tivermos esta certeza, a nossa vida cristã já perdeu o chão. A primeira certeza que nós precisamos ter é a existência de um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E é muito interessante quando a gente vai falar do Evangelho para as pessoas dizem: não, mas eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus. E aí me bate às vezes uma criticazinha, uma duvidazinha: será que crê mesmo do jeito que está falando? Porque expressar que crê é uma coisa, e você sentir de fato e viver o que crê é outra coisa. E eu entendo que era isto que Jesus estava querendo colher daqueles seus discípulos. As pessoas achavam alguma coisa. As pessoas pensavam alguma coisa a respeito dele. Supunham alguma coisa a respeito dele. Mas o que ele queria de fato colher dos seus discípulos era certeza. Certeza. Qual é o antônimo de certeza? Hein? Não ouvi? Fala para mim. Incerteza? Eu diria que é a dúvida. Incerteza é uma dúvida, não deixa de ser. E dúvida foi a primeira arma que Satanás usou contra o ser humano. Não foi o oferecimento de uma fruta ou qualquer outra coisa. A primeira semente, digamos assim, de pecado que Satanás lançou no coração do ser humano, tanto da Eva para depois o Adão, foi a dúvida. Quando ele pergunta assim: Deus disse que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer. Pronto.
ele lançou uma dúvida. Deus havia dito: não comam desse fruto, vocês vão morrer. Satanás vem e disse assim: não, vocês não vão morrer. E entre uma questão e outra, a dúvida ela é terrível. Terrível. Dia desse eu estava numa loja para escolher alguma coisa. Alguma luva de trabalho, alguma coisa. Luva de trabalho. Estava querendo escolher uma luva, mas havia umas 6 opções de luva. Pronto, me desmanchou. Eu falei: essa é melhor. Não, mas essa aqui... Não, mas aí vem essa daqui. Percebam como a dúvida é ruim. E não precisa 6 opções, bastam 2 opções. Não é isso? Bastam 2 opções. E aí você fica pensando: e agora? Essa aqui? Não, mas e se essa aqui? Você não precisa de 10 caminhos para sentir dúvida. Você precisa apenas de 2 caminhos para ficar em dúvida. Então a dúvida foi de fato a primeira arma usada por Satanás. Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer. Eu vou ou eu não vou morrer? Então quando Jesus propõe para os seus discípulos, dizer assim: e vocês? As pessoas acham, as pessoas têm várias opções, as pessoas têm dúvidas. As pessoas pensam que é Elias, as pessoas pensam que é Jeremias, as pessoas pensam que é João Batista, qualquer um profeta. As pessoas têm opções, mas elas não têm certeza. Elas não fazem ideia do que estão pensando, sentindo. Mas e vocês? Jesus precisava colher dos seus discípulos a certeza. Tirar deles a dúvida, para introduzir no coração deles a certeza. E tudo que nós precisamos hoje é viver com certeza no coração. A certeza da existência de um Deus Todo-Poderoso. A certeza, conforme afirmava Jesus, de que Ele era o Filho do Homem, o Filho de Deus. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Porque certamente e provavelmente havia dúvidas no coração de alguns. Será que é mesmo João Batista? Será que ele é Elias? Pode ser que seja. Será que talvez seja Jeremias, um grande profeta? Pode ser que seja. Até que em dado momento, Pedro então se apresenta e diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se apresenta com uma certeza. Ele se apresenta sem dúvida. Meus queridos, é esta certeza que Jesus quer colher de nós. Esta é a certeza que Jesus quer que nos sustente, que sustente a nossa vida cristã, que sustente o nosso testemunho, que sustente a nossa fé, que sustente a nossa pregação. Essa certeza que vai nos dar vida, essa certeza que vai nos levar à vida eterna, esta certeza que vai nos conduzir nesta vida e além dela, esta certeza que deve nos sustentar até o último dia de nossa vida aqui nesta terra. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu quero destacar com você algumas certezas que a gente precisa ter além desta, de que Jesus é o Cristo. O tema deste culto está aí no seu boletim: Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Neste momento é onde a gente entende que ali começa a nascer a igreja. Mas a igreja já existia. A teologia vai nos ensinar que igreja, esse termo igreja, eclésia no grego, ele é um ajuntamento de pessoas, é uma reunião de pessoas.
E era uma reunião que era feita fora da cidade para tomar grandes decisões. Então, quando se precisava ouvir o povo para a tomada de decisões, eles eram então chamados para fora. Eles eram chamados para fora da cidade, num local onde houvesse espaço, condições de abrigar muitos, e ali então era anunciada uma medida, um decreto, alguma coisa, e ali o povo então tomava as suas decisões. Então esse termo foi cunhado para o povo de Deus. Passamos a ser considerados e chamados de igreja, no entendimento de que nós fomos chamados para fora de uma vida de pecado, fora de uma vida completamente longe de Deus. Nós fomos chamados para fora desse contexto para assumir um novo contexto, um contexto de assembleia, de reunião. E aí hoje entendemos então que igreja é a reunião dos santos, dos salvos em Jesus Cristo. Então igreja não é qualquer pessoa, igreja é aquele que é salvo por Jesus Cristo. Faz parte dela aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Igreja, então, não é apenas uma reunião de pessoas hoje para nós. Igreja é a reunião dos salvos em Jesus. E esta igreja também não se resume somente a esta nossa igreja local. Não se resume à igreja de outra qualquer denominação. É a igreja de Jesus. São os salvos em Jesus, de toda parte, de todo mundo. Esta é a igreja de Jesus. Aqueles que um dia confessaram a sua fé em Jesus Cristo e vivem hoje por esta fé no Senhor Jesus Cristo. São aqueles crentes que adquiriram uma certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomaram para si essa verdade e vivem até hoje esta verdade e sustentam a sua vida cristã nesta verdade. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a igreja de Jesus. Então, onde você estiver, você é a igreja de Jesus. Por onde você passar, você é a igreja de Jesus. Se você sair deste templo e for para um outro templo e cultuar a Jesus, ali é a igreja de Jesus. E se juntarmos várias igrejas evangélicas e de outras denominações, estaremos reunindo a igreja de Jesus. Amém? Esta é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que Jesus dá início, baseado nesta expressão. Pedro vai e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus toma posse desta palavra para dizer a Pedro: Você é Pedro. Você é uma pedra. Você é uma pedra. Pela certeza que você tem, você adquiriu firmeza. Você agora é uma pedra. Mas Jesus diz: sobre esta pedra, e no grego a palavra muda para a palavra rocha, ele vai dizer: você é uma pedra, mas é sobre esta rocha que você afirmou é que eu vou edificar a minha igreja. A igreja não é edificada sobre uma pedra, a igreja é edificada na rocha. A ideia de rocha que a gente tem é uma montanha de pedra, né? Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de passar pela rodovia 040, né? A chamada Rio Juiz de Fora, né? Há um trecho em que a gente passa, em que a gente olha assim à esquerda, há uma enorme de uma pedra. E lá do alto daquela pedra vem aqueles veios d'água, né? E a gente fica pensando: como? Porque pode. A água era para brotar do chão, não do alto da rocha, mas a água brota lá, do alto da rocha. E eu fico imaginando aquela rocha. O meu pai costumava brincar, quando a gente passava lá naquela estrada, o meu pai brincava com a gente, dizendo assim: se essa pedra cair no pé da gente, vai deixar a unha roxinha. Imagina, né? Toda aquela pedra, aquela imensidão de rocha, você olha assim: nossa, o que é isso? É uma rocha. E o que Jesus usa como exemplo é isso: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta expressão
se tornou uma rocha, onde nós podemos solidificar a construção da nossa vida cristã. Esta rocha é a base, é o alicerce, onde a igreja é edificada. A igreja não é edificada na vida de um pastor, a igreja não é edificada nas palavras do pastor, a igreja não é edificada nas organizações que ela costuma constituir, organização para homens, para mulheres, para crianças. A igreja não é edificada nessas organizações. A igreja de Jesus é edificada nesta certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa pregação, esta é a nossa mensagem, este é o testemunho que a gente dá para todas as pessoas. E é esta certeza que modifica, que transforma, que alcança o coração das pessoas. Porque é esta expressão que nos dá tanta fortaleza, tanta segurança, como igreja, que nem o inferno prevalece contra isso. E há algumas pessoas que pensam que as portas do inferno não vão prevalecer, como se o inferno viesse tentar a igreja. Não, é a igreja que invade o inferno com a sua mensagem. E resgata de lá almas a serem salvas. Pessoas que estão no caminho do inferno são retiradas de lá para a salvação. Pessoas que estão com suas vidas jogadas fora são resgatadas para se tornarem cidadãos dignos de viver entre a sociedade. Pessoas que vivem nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas iniquidades, são retiradas de lá para viverem uma vida santa e justa diante de Deus vivo, todo-poderoso. Esta é a mensagem da igreja que invade as portas do inferno e o inferno não consegue prevalecer. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja não tem dono, a igreja tem um Senhor. A igreja não tem posse, a igreja tem um proprietário, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se tornou a nossa mensagem, a nossa bandeira, a nossa amostra do que é de fato ser transformado por Jesus. Esta palavra deu certeza àqueles novos crentes para começarem a constituir uma igreja, a pregar. E na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. E depois de uma segunda pregação, mais de 5.000 pessoas se converteram. O que é isso? Era Pedro falando? Não, era o Evangelho de Jesus sendo pregado. Era a mensagem que estava sendo anunciada com certeza. Se você for falar do Evangelho para alguém, cheio de dúvidas no seu coração, essa mensagem não alcançará o coração de outra pessoa. Quando somos chamados a sermos testemunhas, como Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. Uma testemunha não pode chegar diante de um juiz e dizer dúvidas. O senhor viu exatamente? Não, eu vi, mas eu acho que é. Não, o senhor acha ou o senhor viu? Você ouviu isso que você está falando? Então, eu acho que eu ouvi assim. Não, você acha ou você ouviu? Uma testemunha que vai cheia de dúvida na frente de um juiz perde todo o valor, toda a autoridade. Então, quando Jesus nos chama para sermos testemunhas do seu Evangelho, você tem que chegar diante de qualquer pessoa e dizer assim: isto é verdade, porque aconteceu comigo. Jesus pode mudar a sua vida, porque mudou a minha vida. Jesus pode salvar você do inferno, porque salvou a minha vida. Você precisa ter certeza. Você consegue hoje dizer com certeza quem é Jesus para você? Você consegue ter essa certeza?
porque esta é a resposta que Ele quer de você. Essa é a resposta que Ele quer de nós, todo dia. Quem é que eu sou? O que eu significo para você? Qual a importância que eu tenho na sua vida? É essa certeza Jesus quer colher de você. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa qual é a sua idade, não importa nada, o que importa para Jesus é: você tem certeza do que eu de fato significo para você? Se você não tem essa certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, toda a sua vida cristã está abalada. E quando a gente não tem essa certeza, toda a nossa vida cristã fica vulnerável às tentações de Satanás. Satanás tentou por 3 vezes Jesus, e em todas as 3 vezes Jesus respondia: com certeza, está escrito. Se você não tiver esta certeza no coração, a sua vida está completamente vulnerável às tentações de Satanás, correndo um sério risco de cair. Então, nesta noite, nesta manhã, o mais importante para você é que você saia daqui com certeza no coração. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele me salvou, Ele transformou a minha vida, Ele deu à minha vida uma nova direção. Tudo que eu pensava ser, tudo que eu queria ser, tudo que eu tinha, tudo isso foi um dia entregue nas mãos de Jesus. E eu acredito que com você aconteceu a mesma coisa. Mas e de lá para cá? Como está a sua certeza? Se houver dúvida, cuidado. Você corre um sério risco. Mas se você tiver certeza e mantiver esta certeza em Jesus, o diabo não pode tocar a sua vida. O apóstolo João nos dá essa certeza quando ele diz: aquele que é de Deus, o diabo não toca. Se você tem esta certeza para você, de que você é de Deus, que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, pode ter a certeza, o diabo não toca em você. Ele vai rodear, ele vai tentar, ele vai levar pessoas a te perturbar, ele vai criar situações à sua volta, mas ele não toca em você. Mas você precisa ter certeza disso. Convicção pessoal. Você precisa dizer isso para você mesmo. Eu sou de Jesus. Há um hino do nosso cantor cristão que dá essa mensagem. Eu sou de Jesus. Aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu sou de Jesus. Aleluia. Esta é a expressão que você precisa dizer todo dia. Eu sou de Jesus. Aleluia por isso. Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse instante. Agradeça porque um dia você teve a oportunidade de recebê-lo no coração e você o recebeu. Agradeça porque um dia você tomou a decisão de entregar a sua vida para Ele. E esta decisão encheu o seu coração de certeza: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Agradeça a Deus, porque um dia a mensagem do Evangelho alcançou a sua vida e pode já ter alcançado toda a sua casa. E se ainda não aconteceu, peça a Jesus que alcance todos os seus queridos. Mas com certeza, com toda certeza,
porque é isso que as pessoas esperam de nós, a nossa certeza, a nossa convicção. E porque muitos se perdem, e porque muitos jovens se afastam do Evangelho, e até de adultos mesmo, porque viram as costas para o Senhor, porque não têm certeza. Nunca tiveram a certeza da sua salvação, mas o dia que tiverem essa certeza, jamais irão se afastar do Evangelho, jamais se afastarão de qualquer igreja que vão pertencer, porque tudo que nos mantém em pé é a certeza da nossa salvação em Jesus. Deus nosso Pai, Deus, obrigado por tudo que já vimos e ouvimos aqui neste santo lugar. Obrigado a Deus porque o Teu Espírito Santo nos enche de certeza, a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa salvação por Jesus Cristo, pelo Seu sacrifício na cruz, e porque cremos que este sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos justificar de nossas faltas, de nossos pecados, para nos tornar santos diante do Senhor, transformados diante do Senhor, porque aquele sacrifício nos permite hoje viver com os nossos irmãos reunidos em igreja e pregarmos o Teu Evangelho, e pregarmos a Tua mensagem de amor, a Tua mensagem de salvação, e fazermos isso com certeza de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Continua, ó Deus, nos fortalecendo nesta certeza, para que nada nem ninguém venha nos desviar do Teu santo caminho, da Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esta Tua igreja, que o Senhor abençoe as demais igrejas nesta localidade, as igrejas pelo nosso país, pelo mundo, os crentes que formam a igreja de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos encha de coragem para continuarmos testemunhando do Teu Evangelho. É assim que desejamos e assim nos consagramos nas Tuas mãos, para sermos usados pelo Senhor para falar a outros desta mensagem poderosa que transforma vidas, o Teu Evangelho. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, em quem nós cremos e vivemos. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Tá bom?